Bem-vindos crentes e descrentes ao nosso canal, eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso gratuito de Teologia Bíblica e estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, abordando os livros históricos. Já passamos por vários livros considerados como livros históricos e agora vamos iniciar o livro de Ruth. Vai ser apenas uma aula para falar do livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro curto, um livro que tem apenas aí 4 capítulos, né? Dá pra gente falar sobre ele rapidamente dentro dessa aula. Separar o que tem de principal, como é um panorama, a gente faz uma abordagem geral, pegando o que tem de principal naquele livro e depois dando ali já um link, né, para o próximo livro, que nesse caso nós vamos ver tanto a primeira quanto o segundo Samuel. Primeira coisa, livro de Ruth, algo importante da gente pensar sobre ele, são os nomes. Existem vários nomes ali no livro de Ruth, e o livro é famoso por causa desses nomes, desses personagens, né? Destas personagens que tem no livro. E como foi escrito no hebraico, assim como todo o Antigo Testamento, existem significados específicos desses nomes. Por exemplo, o nome de Ruth lá no hebraico significa refrescar ou consolar. Estaria bem próximo desses verbos, refrescar ou consolar. Noemi também, que é muito famosa, né? A sogra lá, a qual Ruth jura uma lealdade, o significado seria agradável, linda, graciosa, algo próximo até mesmo do sentido de graça, né? Alguém agradável, alguém graciosa, esse seria o significado. Quando fala sobre Elimeleque, ele é importante a gente pensar no significado. É um nome que aparece outras vezes ao longo do Antigo Testamento, que significa meu Deus é rei. Ele geralmente refere-se a Deus, Melech é para rei. Então, ele aí, Deus, meu Deus é rei. Tem ainda Mara, né, que é um nome que se pede, que é pedido para ser chamado, que significa amarga, então muitas vezes assusta, né? Por que Mara? Por que ela pediu para ser chamada de Mara? Boaz, que é com quem Ruth vai ter ali a sua história, a bonita história de amor, mas também de remissão, é importante a gente focar nisso. Boaz já vai ter o significado de alguém que é forte, valente, em quem há força. Obed, que não se fala muito sobre ele, mas que tem um significado muito forte dentro do hebraico. A raiz, a palavra Obed significa servo, então é muito importante esse termo. Vamos destacar algumas coisas, né? O livro de Ruth é considerado um livro histórico, por isso que nós estamos abordando dentro dos livros históricos, e o foco principal desse livro é falar sobre uma lei que a gente chama de lei do remidor, ou lei do resgatador, que era uma lei que tinha como objetivo evitar que a propriedade de uma família, né, passasse para outros que não fossem daquela família. Por isso que Ruth, que era uma estrangeira, mas casada com alguém que era do povo de Israel, né, quando tem a morte lá do marido dela, filho da sogra dela, quando tem essa morte e não tem nenhum parente próximo ali, nenhum filho, né, que pudesse assumir Ruth como esposa, para assim dar sequência no ciclo familiar, que era uma questão da lei lá em Israel. Essa lei do remidor resgatador que vai ocorrer, né, ela vai ter como objetivo fazer isso, evitar que algo que é da família, nesse caso um contexto aí de matrimônio, né, de laços familiares, passasse para outra família e não ficasse dentro daquela mesma família. A lei também tinha como objetivo libertar o parente que estava escravo, por exemplo, através de que estava escravo por dívidas, né? Então essa lei do remidor resgatador tinha como esse objetivo e outros objetivos também, onde a gente consegue ver sobre essa lei, tanto em Deuteronômio quanto em Levíticos, mas mais em Deuteronômio vai ser abordado de forma mais ampla essa lei. Conseguimos fazer um esboço geral do livro de Ruth, dividindo em várias partes. A primeira parte vai mostrar essa tragédia familiar de Noemi, né, com a morte lá dos filhos, com a morte dos homens da família, então ficando apenas com as suas noras, e vai mostrar também que o apego de Ruth a Noemi, porque Ruth ela se nega a voltar para o seu povo, mas junto com Noemi ela se dispõe a retornar para Judá, região de onde eles tinham, né,
de onde a matriz, a família de Noemi tinha partido. Ela, mesmo sendo estrangeira, mesmo não tendo mais marido, ela se dispõe a retornar para ajudar com Noemi. Isso a gente consegue ver tudo ao longo do primeiro capítulo, do capítulo 1. Então o capítulo 1 vai narrar essa tragédia familiar de Noemi, vai narrar também o retorno para Judá, tendo Ruth como companheira de Noemi, que ali é um laço familiar, um laço de amizade muito forte. Logo depois, quando Ruth chega em Judá com Noemi, é necessário que venha ser procurado para Ruth um remidor ou resgatador, que é essa lei do remidor resgatador. E é quando surge a figura de Boaz. A história é bem interessante, então se você quiser ler o capítulo 2 inteiro, junto com um pedaço longo lá do capítulo 3 até o versículo 18, vai abordar esse encontro de Ruth, né, com Boaz, com o seu resgatador. Tem várias questões ali históricas envolvidas no meio, várias questões de peso da lei de Israel envolvidas no meio, que é importante a gente também estar ali frisando. O resgate mesmo vai acontecer a partir do capítulo 4 até o versículo 12, do versículo 1 até o versículo 12 vai falar sobre esse resgate, e aí lá no finalzinho do capítulo 4, versículos 13 até 22, vai falar do final feliz, mas tem algumas coisas a se destacar, importantíssimas para o restante da história do povo de Israel, que é o nascimento do filho de Ruth, através do qual, na verdade, através de Ruth, né, e de Boaz, vai começar a ser traçada a genealogia de Davi. E como Jesus vem da genealogia de Davi, Davi como alguém da tribo de Judá, um rei que reinou sobre Israel, que reinou sobre Judá, também vai acabar traçando, né, a genealogia de Jesus. Outros pontos para a gente fechar, importantes da gente abordar, da gente falar nesse livro, que esse livro ele serve muito para falar sobre consolo. Ele não é só um livro que conta a história de Ruth e Noemi, uma bela história, né, que diversas vezes é lida até em casamento. Muitos questionam quem é que escreveu, se foi Ruth que escreveu, mas tudo indica o Talmud, que é um conjunto de livros judaicos importantíssimos que fazem comentários e citações sobre o Antigo Testamento e sobre outras questões judaicas, fala que foi Samuel, então atribui a Samuel. Assim como atribui a Samuel muitos outros livros do Antigo Testamento, né? Alguns outros livros do Antigo Testamento. É uma história que se passa na época dos juízes, lá em Ruth capítulo 1, versículo 1 a gente consegue ver isso, está descrito que é a história da época dos juízes, então o livro de Ruth ele ocorre dentro do período do livro de Juízes. Livro esse que a gente também já abordou ao longo das aulas aqui de Panorama do Antigo Testamento, falando sobre o livro histórico. O propósito principal é mostrar tanto a genealogia de Davi, mas também defender o casamento misto, que é uma coisa importante. Ruth era uma estrangeira, ela se casa com alguém que era do povo de Israel. E cumprir a lei do resgatador, a lei do remidor. Então o livro de Ruth é um livro muito bonito, é um livro pequeno, são só 4 capítulos, você consegue ler em poucos minutos, se você assim quiser, ficando atento a esses dados que eu passei, esses dados temáticos, teológicos, esses dados históricos, né? Esses dados que se referem muito à lei do povo de Israel, você vai conseguir compreender melhor. Essa é a ideia do panorama, é trazer para vocês ferramentas de conhecimento que possibilite entender melhor os livros do Antigo Testamento. Essa foi a nossa aula do panorama do Antigo Testamento para falar sobre o livro de Ruth. Na nossa próxima aula nós vamos começar a falar sobre os 2 livros que levam o nome de Samuel. Livro de 1 Samuel e livro de 2 Samuel. Aguardo vocês.